e eles eram membros do Sinédrio. E aqui eu preciso dar atenção para os irmãos. O que era o Sinédrio? Agora vamos ver falando sobre a sinagoga, que era o local de leitura e estudo da palavra, ou da pregação, a leitura da lei, ou leitura do Antigo Testamento. Na sinagoga, que eram, o França perguntou se era igreja, era assim, não era o templo, lá o templo de Israel, aquele primeiro templo lá, primeiro de Salomão, depois a reconstrução, depois com Zorobabel, e depois a reconstrução do templo com Herodes. Não era esse templo. Lembra? O primeiro templo quem construiu foi Salomão, o segundo que é a reconstrução com Zorobabel, e o terceiro a reconstrução com Herodes. Quando esse templo aqui é o templo já reconstruído de Herodes. Não é a sinagoga, não era o templo. A sinagoga eram locais dentro dos distritos, por exemplo, sinagogas em Nazaré, sinagogas em Cafarnaum, entendeu? Sinagogas na cidade. Não. Agora, o Sinédrio, sim. O Sinédrio era um grupo de homens da alta escala religiosa. Nós estamos falando aqui dos caras, os grandes da religião judaica. E aonde que eles se reuniam? O Sinédrio se reunia onde? No templo. Entendeu agora? Então, lá no templo de Jesus, é um templo que foi reconstruído por Herodes. O Sinédrio, ele se reunia de uma parte dentro do templo que eles se reuniam, lá dentro. Tinha a área do Sinédrio. E quem é que fazia parte do Sinédrio? Era um grupo de 71 homens, na qual um sumo sacerdote e mais 70 homens. Suponhamos que seja aqui. Aqui é o Sinédrio. No meio do Sinédrio tem fariseus, saduceus, anciãos, doutores da lei, herodianos. Está esses caras todos nesse meio. Está dando para entender, irmão? Eles fazem parte desse grupo. Então, quando Jesus está na rua evangelizando, está lá na sinagoga, ou quando ele ia lá no templo, lembra que Jesus ia ao templo, na festa da Páscoa, Jesus entrava lá. Então, quando chegava na festa da Páscoa, que a cidade bombava, que Jesus entra lá dentro, Jesus passava no meio desses caras. Então, quando ele passa, pede um, dá um grupo de saduceus e ele via. Quando ele passou do outro lado, fariseus, ele via.